Boa noite. Comecei uns segundinhos antes para a gente já poder ir organizando. Vou fazer aqui a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook também. Então eu já comecei um pouquinho antes para que eu já vá organizando aí a entrada de todo mundo. Boa noite, Keisa, Marcão, companheiro de faculdade, Vilma, Jane Mesquita. Vamos aguardando aí todos entrarem. A live hoje eu vou colocar aqui o tema: por que você quer emagrecer para ontem, mas deixa para amanhã? Oi, Roberta. Vou colocar aqui, vou fixar, tá? Até que todo mundo entre. Porque você quer emagrecer para ontem, mas deixa para amanhã. Bom, já posso começar a falar para vocês que existem milhões de motivos para isso acontecer, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade aqui de falar. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês vão ter a oportunidade de ouvir eu falar Olá, Márcia, boa noite. Vocês vão ter a oportunidade de... Coloquei um filtro. Vocês vão ter a oportunidade de falar... Tirei. De ouvir eu falar, porque em uma hora, né, existem muitos motivos pelo qual muitas pessoas que querem emagrecer, querer emagrecer para ontem, mas deixa para amanhã. E aí, eu vou falar um dos motivos hoje e no final eu vou trazer um exercício para você fazer conscientemente, né, claro, para que você esteja atenta a isso, tá? E aí, o quanto você vem deixando para amanhã algo fundamental para sua vida, que é o emagrecimento. Boa noite a quem vai entrando. Oi, Andréia, boa noite. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estão aqui, se permitindo a ter mais esse conhecimento, a adquirir mais um conhecimento aqui para o seu emagrecimento, porque conhecimento é vida e faz a gente caminhar um pouquinho mais, um pouquinho cada vez mais. E como eu falei, falar de procrastinação, que é o nome bonito, né? Que se fala muito hoje. A procrastinação é isso. É deixar para amanhã o que você queria fazer para ontem, como emagrecimento. Eu fiz uma enquete nos stories do Instagram. 100% das pessoas que responderam disseram que deixam para amanhã, mesmo querendo para ontem. Então eu quero que você comece a live refletindo. O quanto que você vem deixando para amanhã algo fundamental para sua vida, que é a sua saúde e o seu emagrecimento, sendo que você sabe que a sua saúde e o seu emagrecimento estão gritando para você tomar algumas atitudes, e não precisam ser grandes atitudes, são pequenos hábitos no seu dia a dia, tá? Quantas vezes você se pega deixando de fazer algo importante e fundamental para sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você fala assim, eu vou deixar para amanhã? Quantas vezes você se fala isso, tá? E para quem não me conhece, para quem entrou aqui na live e não sabe muito bem, eu sou Verusca Furtado, como diz o perfil. Eu sou terapeuta emocional
emocional e comportamental, especialista em emagrecimento. Então, o meu trabalho é ajudar mulheres a emagrecer, gerenciando as suas emoções. Então, a base do emagrecimento aqui é mental, emocional, né? Esses, estando equilibrados, vão permitir que você consiga levar a sua atividade física e a sua alimentação de forma que isso leve ao seu emagrecimento. O que eu defendo como método, e foi uma experiência de vida, e isso eu trouxe para minha vida profissional, é que não adianta apenas a alimentação e a atividade física, e aqui eu não estou dizendo que a alimentação e a atividade física não são importantes, são super importantes, mas quantas vezes você já fez dieta e atividade física e não conseguiu manter esse hábito? E por que não conseguiu? Porque a sua parte mental e emocional estavam de alguma forma desequilibrada, e às vezes você pode até no momento não ter observado, mas houve algum desequilíbrio na sua vida externo e isso mexeu com o seu interno de tal forma que você largou a alimentação e a atividade física de forma que você voltou a engordar. Então, o meu trabalho é baseado em tratar a mentalidade, tratar as emoções, mudar os seus comportamentos de forma definitiva, você ter prazer na sua vida saudável e aí sim você conseguir manter uma alimentação saudável e manter a atividade física como estilo de vida, né? Então essa é a base, tá? Então fiz uma breve apresentação para você que eventualmente está assistindo aqui ao vivo ou vai assistir depois, que você conheça um pouquinho do meu trabalho e da minha história. E aí, voltando ao assunto da live, tá? Nessa live, eu vou te orientar como você parar de deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer com urgência hoje. Eu estou fazendo a transmissão pelo YouTube, pelo Insta e pelo Facebook. Então, pode ser que eu vire, tá? Vire a imagem aqui, porque eu estou transmitindo de outros lugares, então eu estou fazendo olhando para outras câmeras, tá bom? Mas vai dar tudo certo, se apeguem ao conteúdo, estou prestando atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tá? E aí, como você pode parar de deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer com urgência para hoje, tá? O que você pode fazer que vai te fazer dar um passo em direção ao seu sonhado objetivo de emagrecer, mas que no dia a dia você vai empurrando com a barriga, falando para você, né, o tão famoso, amanhã eu faço, e se convencendo a não fazer, né? Então eu vou te explicar o porquê que isso acontece, tá? E o que você tem, né, que fazer para acabar com isso e para eliminar a procrastinação para sempre da sua vida, porque isso te atrapalha, né? Isso atrapalha você a cumprir os seus objetivos não só de emagrecimento, mas na vida, né? Muitas das vezes você quer mudar de carreira, muitas das vezes você quer mudar alguma coisa na sua vida e para isso você precisa fazer algumas coisas e essas coisas, vou até terminar, né? Eu vou até dar o exemplo aqui de terminar um projeto. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você acaba deixando para amanhã, né? E aí, antes de tudo, compartilha essa live aqui. Tem um aviãozinho na sua tela e você pode compartilhar essa live e também acompanhar as minhas orientações que eu dou dia a dia aqui no perfil, tá? São orientações valiosas que vão fazer você entender que as coisas vão muito mais além, tá? Do eu não consigo emagrecer, tá? Que muitas coisas que você não sabe o caminho certo e vai, né? Vai compartilhando essa live, a família, né? Pra família, pras amigas, tá? Tem pergunta aqui no YouTube, acabei me distraindo.
certo? Então, compartilhe a live, tá? Chama aí as pessoas que precisam entender também, aprender qual é esse caminho, tá? O caminho é muito mais simples do que ele parece, tá? Procrastinar é deixar para outro dia, é transferir para depois, tá? Então, repetindo a pergunta para quem chegou depois, o quanto, reflete aí com você, o quanto que você vem deixando para depois algo fundamental para sua vida? Quantas vezes você se pega deixando de fazer ou tendo que fazer algo de última hora, tá? Algo que você teve tempo suficiente para fazer, mas foi empurrando com a barriga. O quanto você vem deixando, né? E aí, o quanto você está acima do peso significa o quanto você tem deixado para depois as coisas que são importantes para o seu emagrecimento e para a sua saúde, né? Então, agora eu vou começar a explicação. Entenda que 2% do nosso cérebro é o peso que ele tem no nosso corpo, tá? O cérebro, ele é 2% do peso do nosso corpo, ou seja, muito pouquinho, né? Mas ele consome 20% de energia do nosso corpo. Então pensa. Olá, Sandra. Boa noite. Leia, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas, todos bem-vindos, tá? Então, nós temos 100%. 20% do nosso cérebro ele consome de energia do nosso corpo. Oi, Maria, boa noite, bem-vinda, prazer ter você aqui, né? Então, o nosso cérebro, ele só pesa 2% do nosso corpo, mas ele consome 20% de energia do nosso corpo, né? Ou seja, usar a consciência mental é muito caro, porque 20% do nosso cérebro, ele consome de energia do nosso corpo, né? Então, pensar, se preocupar, planejar, toma muito da nossa energia. Agir de maneira nova, não automática, requer muito esforço nosso. O nosso cérebro requer um consumo muito alto de energia para que a gente faça algo novo. Então, quando você vem lá com o seu hábito de se alimentar mal, de não praticar atividade física, e de repente você decide que vai implementar atividade física na sua vida, o que acontece? O cérebro gasta muita energia. Então, o nosso cérebro, ele tem a intenção de poupar nossa energia. E aí, toda vez que você determina uma ação que requer mais esforço, o nosso cérebro entra em modo de alerta. Ele percebe que vai precisar gastar mais energia do que o normal. Ou seja, todas as vezes que você tenta fazer algo novo na sua vida, o seu cérebro entra em modo de alerta. E aí o que ele faz? Opa, vou ter que gastar energia. E aí ele tenta poupar. Ou seja, é um movimento inverso. E aí o que acontece? Você fica cansada, né? Cansada de fazer aquilo ali. E aí, o que você, na hora que determina uma ação, o que te atrapalha além do seu cérebro? Sabe aquela palavrinha que você inclui mais? Eu vou te dar um exemplo. Eu preciso correr, mas está quase chovendo. E realmente está quase chovendo, né? Ou eu preciso terminar aquele projeto para entregar mês que vem. Mas eu estou cansada porque eu trabalhei 12 horas e eu preciso descansar e eu tenho um mês para entregar. Então você trabalhou 12 horas, tem um trabalho para entregar, mas eu ainda tenho um mês.
esse mais, né? Que não é mais, é mais, fala mais, né? Mas é aquela vírgula, aquelas opções que você coloca, né? Acaba te dando opções. Então, quando você inclui o mais no seu discurso, o que você está fazendo? Você está trazendo para sua mente novas possibilidades, né? E aí, você está dando novas possibilidades para o seu cérebro, está dando novas opções, né? Para que você possa escolher outros caminhos, né? E quando você diz, eu vou correr, mas está quase chovendo, automaticamente você já sabe que você tem que correr, mas é uma desculpa excelente para você se convencer a poupar mais energia. E aí, quando você dá, né? Quando você cria, olá! Quando você, boa noite, sejam bem-vindas, tá? Então, quando você cria essa nova possibilidade, você faz com que o seu cérebro tenha uma opção de escolha. Olha que louco, né? Aqui, o emagrecimento aqui é tratado com a neurociência, junto com a alimentação e a atividade física. Comportamento, forma de se comportar, tudo tem a ver com as suas ações. Então, o modo que você pensa direciona o seu comportamento e as suas ações. Então, quando você dá outras possibilidades para o seu cérebro, você cria possibilidades para ele e você cria opções de escolha. E, óbvio, o seu cérebro vai sempre escolher a opção que poupa mais energia, tá? E em cima disso, você vai criar todas as desculpas mais plausíveis do mundo. Como eu falei aqui, realmente está quase chovendo. Então é uma desculpa real, não é uma desculpa mentirosa e imaginária. Você ter um mês para entregar um projeto, mas deixar para fazer amanhã, porque você trabalhou 12 horas e você está cansada, e você ter um mês para entregar, é uma possibilidade, duas possibilidades: correr e não fazer. Correr e não ir correr porque tá chovendo. É uma desculpa real, mas é plausível. E você ter um projeto para entregar, mas ter um mês para entregar isso e não optar por não fazer, porque você tem um mês e porque você está cansada, o seu cérebro vai sempre optar por que mais poupa energia. Você já reparou que as suas desculpas para não fazer o que você precisa fazer para emagrecer são as mais plausíveis possíveis? Todas elas têm explicação, tá? Oi, Cleonilde. O tema é por que você... Eu coloquei aqui, mas acabou acho que não fixando. Eu vou ver se eu consigo. Porque o tema é que... Obrigada por ter perguntado, tá? Por que eu quero emagrecer para ontem, mas deixo para amanhã? E aí, se você entrou agora e eu não tô conseguindo fixar. Se você entrou agora e... fixar comentário, coloquei. Se você entrou agora, eu já dei uma boa parte da explicação. Quando você dá duas opções para o seu cérebro sempre vai escolher a opção que poupa mais energia. Então, você incluir a palavra mais nos seus discursos, nas suas opções que você tem, quando você precisa fazer alguma coisa para conquistar o seu emagrecimento, porque o emagrecimento, eles são várias ações juntas que vão resultar no resultado positivo do emagrecimento. Então, a pergunta que eu fiz quando você entrou foi:
Você já reparou como as suas desculpas para não fazer o que precisa fazer são sempre pertinentes e te convencem direitinho a continuar deixando as coisas para amanhã? Você já reparou isso? Responde aqui para mim. 100% das pessoas que responderam a enquete no Instagram disseram que deixam para amanhã, mas querem emagrecer para ontem. A pergunta que eu faço aqui é: você já reparou isso? Que as desculpas que você dá para não fazer o que é necessário fazer para o seu emagrecimento são sempre desculpas pertinentes e elas te convencem direitinho a continuar deixando as coisas para amanhã? E é por isso. Responde aqui para mim. Acho que tá com um pouquinho de diferença. É por isso. É porque você está incluindo um mais na sua vida, né? Então você tem que tirar o mais da sua vida. O mais, M-A-S. Colocando mais, você está criando opções para o seu cérebro. Então você tem que tirar o mais, né? Nosso cérebro, ele quer que a gente tenha ações biologicamente pertinentes para ele correr, por exemplo, né? Não tem sentido algum, né, para o cérebro correr. Então, se não faz sentido algum para o cérebro correr, mesmo que correr faça você liberar os hormônios do prazer e isso seja bom. Então, você conscientemente sabe o que você precisa fazer, né? E que dia, que hora, qual é o melhor momento. Talvez isso não esteja tão pontuado. Mas você não faz. Por quê? Porque você cria desculpas, opções usando o mais. Então, para o seu cérebro, por exemplo, não faz sentido correr. Então, correr para o cérebro vai gastar muita energia. Então, todas as vezes que você se perguntar, colocar a possibilidade do mais, você vai acabar criando opção e o seu cérebro vai sempre te levar para a opção onde você vai poupar mais energia. Existem muitos motivos pelos quais você deixa para amanhã, mas eu escolhi hoje esse tema, porque eu acredito que seja uma forma científica para que você consiga entender melhor, né? Porque a gente fica sem entender. Por que eu deixo para amanhã algo que eu quero muito fazer, né? Por que eu sempre deixo para amanhã? E aqui está a explicação. Quando você usa o mais, com esses dois exemplos que eu dei, você cria opções para o seu cérebro. E ele vai sempre escolher as opções que poupa mais energia, tá? Então, pare de criar novas possibilidades para o seu cérebro, né? Porque se você criar novas possibilidades para o seu cérebro, ele fará você optar pelo mais fácil. E o mais fácil para você é o que para ele você gasta menos energia. E aí o que vai acontecer? Se parecer que está chovendo e você tiver que correr, você vai falar: eu tenho que correr, mas está quase chovendo. Você tem que correr, mas está quase chovendo. Aí o seu cérebro vai fazer a comparação: correr, ficar em casa porque está quase chovendo. O que o seu cérebro vai fazer você escolher? O mais fácil, o que gasta menos energia. E o que você vai fazer? Ficar em casa ao invés de ir. Certo? Quem está entendendo até agora o raciocínio está fazendo sentido? Está fazendo sentido para vocês, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar de criar novas possibilidades para o seu cérebro e determinar o que você vai fazer e fazer. Pare de dar a chance de optar por algo que sejam incongruentes com o seu objetivo, né? Então, se você quer correr
é o seu objetivo. Eu quero correr, eu preciso me alimentar bem, é o caminho que eu preciso fazer. E aí, pronto. Não faça nenhum tipo de mais. Para de criar possibilidades para o seu cérebro escolher para o que gasta menos energia, né? Então, você tem que parar de criar novas possibilidades para o seu cérebro. E aí, quando você para de criar novas possibilidades para o seu cérebro, você vai parar de fazer coisas incongruentes com o seu objetivo, né? Tudo que você vai fazer na sua vida precisa estar alinhado com o seu objetivo de emagrecer. Então, não faz sentido você criar possibilidades onde o seu cérebro vai poder dizer para você o que você vai fazer ser mais fácil e fazer com que ele gaste menos energia. Quando você para de criar opções para o seu cérebro, simplesmente você começa a fazer o que precisa ser feito, né? Nada além disso. É isso. Fazer o que está alinhado com seu objetivo de emagrecer. Então, por exemplo, eu preciso me alimentar bem. Sem vírgula. Vai lá e faz. Eu preciso caminhar. Sem mais. Vai lá e faz. O relógio despertou. Preguiça. Não existe preguiça. Levantar e ir. Não cria outra possibilidade para você. Faça o que está alinhado, né? Então eu trago esse conhecimento aqui para você, para que você lembre disso todas as vezes que seu cérebro, que você criar outras possibilidades e o seu cérebro acabar decidindo por você. Agora que você tem esse conhecimento, você tem a possibilidade de parar de criar opções para o seu cérebro para economizar energia, né? Então, a palavra mais, ela só te prejudica, te deixando dia após dia criando mais e mais maravilhosas desculpas. Ora, uma chuva não é uma desculpa maravilhosa para você não ir correr? Está quase chovendo, mas ainda não choveu. Então não tem porquê. Vai! Começou a chover? Vê um jeito, volta e tal, enfim, tá quase chovendo. Mas a desculpa de tá quase chovendo, eu não vou, faz com que você escolha, né, o mais fácil, baseado pelo seu cérebro, que manda mensagem para você dizendo: faça o que vai me economizar mais energia. E aí ocorre essa conexão. E aí você vai cada dia após dia criando possibilidades do mais, tá? Então, quando você, né, dá maravilhosas desculpas, você faz com que você apenas sonhe com o seu objetivo, mas deixe de realizar. Então você fica sonhando e não age, porque você fica o tempo todo criando opções que se transformam em desculpas maravilhosas que você acredita, e aí você cria opções e deixa de fazer. Então, pare de sonhar e comece a realizar, tirando o mais da sua vida, né? E aí, quando você tira o mais da sua vida, você para de criar opções e o que você faz? Faz. Não tem desculpa para não fazer. Então eu tenho que entregar um projeto daqui a um mês. Eu preciso fazer várias coisas. Faz quando tem que fazer. Deixar para amanhã só vai te deixar mais insatisfeita, né? Amanhã vão ter outros motivos para você deixar de fazer. Então, pare de criar opções para o seu cérebro, né? Então, o que você vai fazer? Tarefa. Sempre
que o mais vier na sua mente, lembre-se do mal que essa palavra te faz. E aí agora eu quero saber, qual mais você vai tirar da sua vida hoje? Eu vou esperar vocês responderem aqui. Janete, muita gente, Dani, que beleza, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Quem está aqui assistindo a live ao vivo está me ouvindo? Qual o MAS, o mais, você vai tirar da sua vida hoje para parar de criar opções para o seu cérebro ter, para ele escolher o que for poupar energia dele e gastar menos energia? Vou esperar vocês responderem aqui. Existem muitas outras questões que fazem você deixar para amanhã, mas querer emagrecer para ontem. Existem muitos outros motivos, mas uma hora aqui não é suficiente para que a gente aborde todas essas questões, né? Por isso que às vezes seguidores, né, pessoas que entendem bem o que eu falo, o que eu ensino nos processos, às vezes perguntam: o que eu faço para emagrecer? Eu tenho muita dificuldade. Não é uma coisa, né? É uma união de coisas que a gente precisa fazer, né? E o que eu estou falando com você aqui hoje é uma coisa que já vai te ajudar a realizar. É fato. Você parar de criar opções para o seu cérebro vai fazer com que você faça, haja, não deixe para amanhã. Por quê? Porque você não vai criar possibilidades. Então, parar de usar o mais é uma opção que você tem, né? E é um processo. Enquanto vocês respondem, qual o mais você vai tirar da sua vida? Facebook, Instagram e YouTube. Respondam aí pra mim. Qual mais você vai tirar da sua vida hoje? Enquanto isso, enquanto vocês estão aqui respondendo nas 3 câmeras, eu quero fazer um convite para você. Se por acaso você está, né, insatisfeita com o peso que você está hoje, né? Se você está com um peso diferente do que você espera ser o peso ideal, está acontecendo essa semana, a semana de recepção, para no dia 29 começar a semana do despertar o emagrecimento. O link está na biografia, se você quiser entrar, e lá a gente vai viver 5 dias juntas para você ter a possibilidade de dar os primeiros passos. Então, se por acaso você não sabe por onde começar, tá? Entendam que o processo, toda a base do meu trabalho é a gestão das emoções e desenvolver habilidades que eventualmente a gente identifique que você precisa aprimorar, né? E alimentação e atividade física. Então são esses 3 pilares. O meu trabalho é baseado em não há uma transformação definitiva se você não cuida de ansiedade, se você não cuida de estresse, se você não cuida de coisas que te deixam tristes, se você não aprende a gerenciar a montanha-russa de emoções que nós temos. Então, o processo, né, o meu trabalho para o emagrecimento, por isso é um emagrecimento definitivo. Porque só a alimentação e atividade física não emagrecem de forma definitiva. Você emagrece? Claro que você emagrece. Mas se você continua com a
montanha-russa emocional, oscilando de forma muito inconstante, e claro, nós teremos muitos desafios na nossa vida. Porém, o quanto que você está deixando esses desafios influenciarem na sua vida e nas suas decisões de estilo de vida, de emagrecer ou de manter uma vida saudável, né? O quanto você está satisfeita com isso? Então, a base do meu trabalho é essa. Não tem como você gostar de uma alimentação saudável, não tem como você gostar de atividade física se você não cuida da ansiedade, da tristeza, do estresse. Se você só cuida da alimentação e cuida da atividade física, mas a ansiedade e o estresse continuam presentes na sua vida, se você continua, a primeira catástrofe que acontece na sua vida, o que acontece? O efeito sanfona. Você emagreceu tudo com alimentação e atividade física, mas na primeira catástrofe você volta a comer tudo e volta a engordar tudo de novo. O meu trabalho é fazer com que a raiz do que te leva a ter uma má relação com a comida seja identificada, resolvida, controlada, para que você consiga ter uma base sólida para manter uma vida saudável com alimentação e atividade física, com o famoso 80-20 que eu sempre falo. Então, você só consegue manter uma alimentação saudável e a atividade física sendo feita quando você cuida do seu emocional e cuida das suas emoções, da sua forma de pensar, da sua mentalidade, tá? Eu não recebi a resposta aqui de qual o mais você vai tirar da sua vida hoje. Então vamos lá. Está acontecendo, então eu quero fazer um convite para você novamente. Está tendo a semana da recepção. Vai ter a semana do despertar o emagrecimento, de 29 de junho a 3/7, onde lá nós vamos viver 5 dias para que você comece a ter um passo a passo para você ter um emagrecimento saudável. E aí você vai dar os primeiros passos, vai saber qual o caminho que você pode seguir, que faz sentido para você. E lá você vai ter a possibilidade de conhecer um próximo passo para você dar junto comigo durante 6 semanas, tá? Mas nessa semana dos 5 dias, você já vai ter a possibilidade de começar, tá? Fazer um passo a passo nesses 5 dias para você se entender, conhecer algumas coisas, saber, né? Como é que está toda essa questão das emoções, da ansiedade, melhorar isso já lá, né? Já lá nessa semana. E aí a gente vai viver 5 dias intensos lá, vai conseguir emagrecer. Já tiveram pessoas que conseguiram emagrecer até 4 quilos em uma semana com essa semana, né? E aí, se você quiser, se você não souber por onde começar e estiver insatisfeita, né, com a sua relação com a comida, estiver insatisfeita com a forma que você está lidando com a comida, insatisfeito, você pode entrar, acessar o link da biografia ou me mandar uma mensagem no direct que eu envio o link para você entrar lá no grupo. Então essa semana é semana de recepção e a semana que vem, dia 29, começa a semana do despertar o emagrecimento. E você tem até dia 28, meia-noite, para entrar lá, porque eu vou cancelar, né, o link, e segunda-feira começam as atividades e vai até sexta. E lá você vai viver dias para que você consiga emagrecer, né? Viva dias com certeza diferentes. E lá você também vai ter a possibilidade de conhecer, subir de nível, né? E ter o meu acompanhamento profissional. E o acompanhamento lá dentro do grupo, você também vai saber todas as possibilidades que você tem de continuar comigo e com a minha equipe, né? Em relação a essa questão do que é importante para o emagrecimento, tá bom? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei aqui na live?
Eu sei que tem um delay, então eu vou perguntar. YouTube, Facebook. Alguém tem alguma dúvida sobre o seu emagrecimento? Se fez sentido pra você, se você assistiu a live do começo ao fim, se fez sentido pra você o que eu falei aqui. Se eu vou esperar um pouquinho e se não tiver pergunta, eu vou encerrar a live, né? A gente aqui falou hoje sobre o porquê que você quer emagrecer para ontem, mas deixa para amanhã. E aí foi o que eu falei, né? Existem muitas possibilidades para isso, né? Muitos porquês isso acontece, mas em uma hora aqui a gente não consegue, né, abordar tudo de forma profunda. Então eu falei e ajudei aqui ao vivo para que você consiga levar isso para sua vida e no dia a dia você pare de deixar as coisas para amanhã e agir e entrar em ação no hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque se não tiver dúvida, eu vou encerrar. Agradeço imensamente a participação de cada pessoa que entrou aqui. Muita gente entrou. Então eu consegui falar um pouquinho, né? Quem entrou aqui: Raquel, Christian, Rejane, Christian, saudade, Janete, Gomes Teixeira, Marlene, Nina, Marcos, Dias Leone, Dani, Cleonilda. Olha, um beijo para todos vocês. Eu agradeço demais. Quem vai ver depois também manda uma mensagem para dizer se eu conseguir ajudar de alguma forma, tá? Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha da transformação na sua vida, para que você consiga dar os primeiros passos e ter uma pequena vitória, né? E já começar a implementar isso na sua vida, né? E porque o emagrecimento são pequenos passos que vão levar você a um grande resultado, né? E aí você não precisa querer fazer tudo de uma vez. Então a gente trazer assim em doses homeopáticas te ajuda a entrar, né, dentro da sua cabecinha esse ensinamento, esse conhecimento. Conhecimento é vida. Eu tenho certeza que praticamente, né, 90% das pessoas que estavam aqui não tinham conhecimento disso. E a partir de agora, você já tem esse conhecimento, então você pode levar ele para sua vida e isso vai te ajudar a emagrecer junto com as outras ações, tá bom? Eu espero você lá dentro do grupo. É uma transformação maravilhosa, é uma outra forma de emagrecer, né? E aí, eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Se você já fez muitas tentativas, engordou, emagreceu, já tá assim, de saco cheio, de fazer, emagrece, daqui a pouco você engorda de novo, enfim, faz muito sentido. Eu vivi, se você, na biografia, tem lá o meu site, você pode entrar lá, conhecer um pouquinho da minha história, tá? Eu vou encerrar a live por hoje. Obrigada por você, por cada um que assistiu ao vivo, para cada um que vai assistir depois, tá bom? E qualquer coisa você pode mandar mensagem no direct que a gente conversa para qualquer dúvida que você tem, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo lá no grupo, hein?